Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aí ao nosso canal didaticativa.com. Meu nome é Eduardo e hoje, dando andamento aí às nossas videoaulas sobre contabilidade, a gente vai falar sobre a receita operacional líquida. A receita operacional líquida é a receita operacional bruta descontados os impostos sobre as vendas e as devoluções e abatimentos. De uma maneira muito simples, receita operacional bruta é o total de venda. Valor, olha, imagina uma nota fiscal, o valor da nota fiscal é a receita operacional bruta, é o que a empresa efetivamente vende, seja uma venda de mercadoria, seja uma prestação de serviços. Então, a receita operacional bruta é o valor da nota fiscal final. A receita operacional líquida é essa receita bruta, descontados os impostos, obviamente, sobre essa venda. Então, toda empresa que vende, ela paga um ISS, que é um imposto sobre o serviço, normalmente para as prefeituras, para o município. O ICMS, que é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, normalmente um imposto, normalmente não, é um imposto estadual. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e PIS/COFINS, aí o Programa de Integração Social e Contribuição para a Seguridade Social, são impostos federais. IPI e PIS/COFINS são impostos federais, e todos esses, a base é essa receita operacional bruta. Como as empresas ultimamente são obrigadas apenas a divulgar receita operacional líquida, é com a receita operacional líquida que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, a gente vai agora mostrar alguns exemplos aí de receita bruta e receita líquida de empresas, e vocês vão ver a diferença de como elas costumam fazer a divulgação. A gente vai pegar aqui o metrô de São Paulo, o último dado que foi divulgado, e vocês vejam que a receita operacional líquida do metrô de São Paulo, ela é composta de uma receita de serviços, gratuidades, é um programa de ação social, que gera uma receita bruta. 2.103 em 2013, 2.119 em 2014. Aqui os valores estão em milhares de reais, então ela faturou 2 bilhões de reais, 2 bilhões 103 em 2013, 2 bilhões 119 em 2014. Depois a gente tem aí as deduções, o PASEP, COFINS, ISS e outras deduções. E o total aí das deduções dá 103 milhões de reais em 2013. Normalmente é uma dedução, mas em 2014 vocês vejam que houve aí um aumento, um efeito positivo, principalmente por conta aí do ISS. Esse tipo de situação é comum para as empresas terem esse tipo de variação, algum tipo de estorno, algum tipo de reavaliação aí do ISS, por isso que em 2014 houve esse efeito positivo. E vocês vejam que a receita operacional líquida, então, em 2013 foi 1 bilhão 999 milhões, e em 2014 foi 2 bilhões 244 milhões. Então isso aqui a gente está falando apenas da composição do que seria a receita operacional líquida de uma empresa, no caso aqui o metrô de São Paulo. Na sequência, a gente vai mostrar a composição da ROL, Receita Operacional Líquida, de uma empresa parecida com o metrô de São Paulo, que é a Via 4. Aqui em São Paulo a gente tem a Via 4, que é a concessionária da linha 4 do metrô de São Paulo. É uma empresa privada que, por ser concessionária, o nome concessionária, ela detém a concessão aí da linha 4 do metrô de São Paulo. E vocês vejam que ela tem muito mais abertura da receita bruta do que o metrô. Ela tem receita tarifária, receita de contrato de construção, receitas acessórias, receita de contraprestação pecuniária, receita de remuneração dos ativos e outras receitas. E aí vocês vejam a diferença entre a receita bruta do metrô, que dá 2 bilhões 103 em 2014, 2 bilhões 119, 2 bilhões 103 em 2013, 2 bilhões 119 em 2014 e apenas 383 milhões em 2013 para a Via 4 e 421 milhões em 2014. E aí as deduções das receitas brutas, ou seja, imposto sobre receitas, vocês vejam que aqui está fechado, diferente do metrô que está aberto. Aqui os impostos estão fechados e o total das deduções dá 10 milhões em 2013, 11,9 em 2014.
uma variação aí entre os dois de mais ou menos uns 10%, afinal de contas a receita líquida foi de 372 milhões em 2013 para 409 milhões em 2014. Então, receita operacional líquida é a primeira linha do DRE e uma das mais importantes, afinal de contas as empresas vivem para gerar receita. Aí, seguindo mais uma vez o que é receita operacional líquida e o quão é importante para a análise, a gente aqui está destacando a receita operacional líquida da Natura. Vocês vejam que esse gráfico aqui ele não diz muita coisa, mas ele refere-se à evolução aí da receita líquida da Natura aí por trimestre. Cada coluna dessa corresponde a um trimestre aí nos 2 últimos anos, sendo que setembro de 2015 foi o último dado. Mas vocês vejam que assim ela não diz muita coisa. Quando a gente começa a calcular variações, a gente já começa a ter uma noção mais clara de como a gente pode fazer as análises das linhas do resultado. Sendo que a receita operacional líquida aí da Natura variou 5% de 2013 para 2014 e 6,9% de 2014 para 2015, e no acumulado a variação é de 12,3%. Então, existem formas e formas da gente fazer análise da receita operacional líquida, existem formas e formas da gente avaliar o resultado de uma empresa e verificar se essa evolução está sendo positiva ou negativa. Por último, a gente mostra mais uma vez aqui a Natura, só que agora comparada com o Boticário. Então, não existe uma única forma de se avaliar, mas o ideal é que a gente tenha várias formas, que quanto mais a gente analisa uma empresa, mais a gente conhece sobre ela e mais a gente pode ter algum tipo de conhecimento específico que nos atenda. Se a gente estivesse falando com uma turma de marketing aqui, a gente poderia estar discutindo formas de a Natura se defender de um ataque do Boticário, o Boticário definir estratégias para aumentar o seu faturamento, e vejam que, de uma forma bem simplificada, a receita operacional líquida do Boticário variou aí 596,8% entre 2010 e 2014, e a da Natura variou apenas 44,2%. Então vejam que existem formas e formas de se avaliar uma receita, de se comparar uma receita, e a gente viu aqui apenas algumas delas. A gente vai seguir, né, nesse ritmo, nessa forma, para vocês verem como que a gente pode entender mais de uma empresa, comparando-a ao longo do tempo, a sua evolução ao longo do tempo, e também comparando-a com outras empresas aí do mesmo setor. Espero que tenha sido claro aí. Dúvidas, críticas ou sugestões, manda um e-mail para a gente no contato@didaticativa.com, entra no nosso site, o www.didaticativa.com, e se quiser deixar um recadinho aí, fica à vontade. A gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado.